aí, pessoal? Beleza? Como é que tá essa força? E essa taxa de juros aí que tá cada dia subindo mais? O Banco Central fala pra gente que subir taxa de juros está sendo a ferramenta atual para se controlar a inflação. Isso não deixa de ser verdade, mas também não é uma verdade absoluta, é uma meia-verdade. Saiba o que está por trás dessa meia-verdade, para você saber por que o governo gosta tanto de subir taxa Selic. Me acompanha aí nesse vídeo de hoje. Lembra de curtir no final e compartilhar com seus amigos. Valeu, moçada! Então, pessoal, vamos entender primeiro o que é o significado desse nome medonho chamado taxa Selic. Olha só, taxa Selic nada mais é do que a sigla do Sistema Especial de Liquidação de Custódia para Títulos Federais. Então, é uma taxa definida para representar a média ajustada dos financiamentos diários aprovados por esse sistema para os títulos públicos aí federais. Quem que define a taxa Selic? Quem define a taxa Selic, a meta da taxa Selic para que ela opere dentro dessa média, vai ser o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. É mesmo, o Banco Central do Brasil junta lá o presidente, os diretores, e eles fazem reuniões várias durante o ano para ir definindo como é que vão ser definidas as ferramentas para se construir a política monetária como se pretende fazer. E a taxa Selic vai ser um instrumento muito importante para se fazer política monetária. Porém, nós não podemos nos enganar do que está por trás de mexer com a taxa Selic. Então, o que acontece? Como é que o governo trabalha hoje com a taxa Selic? A taxa Selic ela é uma ferramenta muito fácil de você controlar o acesso ao crédito. Então, se você quer fazer, por exemplo, como lá no ano de 2000, nós vimos numa crise de 2008 e o governo optou em fazer com que a gente fosse blindado da crise via consumo. Então, o que o governo fez? Ele foi baixando gradativamente a taxa Selic até que em 2010, em outubro de 2010, ele chegou na menor valor de taxa Selic, uma taxa anual de 7,25%, porque com menos taxa Selic, o crédito fica mais acessível e você faz com que haja uma onda e um movimento de entrada monetária na economia para você poder aquecer a economia. Então você imagina a economia e aquece a economia como um bom keynesiano faria. O que o keynesiano fala? A economia está parando, é como se fosse um motor que precisa pegar no tranco. Então basta a gente jogar mais dinheiro nessa economia que você aquece essa economia. O que esse pessoal não entendeu até hoje é que pela simples lei da oferta e demanda, mais oferta monetária num país como o Brasil, que tem uma baixa produtividade, que nós não temos nem logística para distribuir o que se produz no Brasil, esse descompasso de oferta e demanda vai provocar o quê? Vai provocar um velho conhecido nosso chamado inflação, que não é por acaso que ele está aí de volta. E o governo federal, através dos seus tomadores de decisão de política macroeconômica, o que eles vão fazer? Eles vão sinalizar o seguinte: olha, é importante então subir a taxa Selic para a gente controlar o acesso ao crédito, Então, desde o começo do ano, depois que ganhou a eleição, o partido aí dos trabalhadores ganhou a eleição, aí não precisava mais contar mentira, resolveu falar da verdade. A inflação está descontrolada, precisava controlar a inflação, e em menos de 4 meses a gente já tem aí uma inflação alta, e que o Banco Central tomou a seguinte decisão: vamos subir a taxa Selic de 13,75. A última definição, esse vídeo está sendo gravado em junho, pode ser que continue subindo mais. O mercado acusa aí uma taxa Selic acima de 14% para o ano, para controlar essa inflação que já está beirando os 2 dígitos. Só que é o seguinte, nós temos que entender o que está por trás também desse aumento da taxa Selic. É verdade que subir taxa Selic controla um pouco a inflação? Controla, porque você reduz o acesso ao crédito, as pessoas têm mais dificuldade de pegar crédito, então aquela onda monetária você reduz ela.
Porém, agora vem o que o governo e os defensores dessas medidas não falam pra gente. Agora é o outro lado da história. Lembra que a gente falou que a taxa Selic é uma taxa aí dos financiamentos do governo federal, dos títulos federais? Então, na verdade, taxa Selic ela representa os juros anuais que o governo paga da sua dívida. Então, para os economistas da escola austríaca, a taxa Selic é um excelente indicador para você ver a real situação fiscal de um governo. Por quê? Porque a taxa Selic, ela alta, significa que o governo está tendo muita necessidade de refinanciar a sua dívida. Então o governo ele está refinanciando a sua dívida. E por que disso? Porque o próprio governo não acredita que ele vai conseguir êxito nos ajustes fiscais que estão sendo propostos. Significa que para se refinanciar a dívida é porque o governo acredita, ele confessa que ele tem muito gasto na economia, ele gasta muito, é um governo que gasta demais e isso faz com que você ainda continue tendo um excedente de moeda na economia. O governo gasta muito, ele precisa jogar muito dinheiro na economia para ele se pagar essas dívidas suas. E isso vai continuar provocando o quê? Vai continuar provocando inflação, né? E é bom a gente também lembrar daquela história lá que o seu professor comunista conta, professor lá que seja aí defensor aí do comunismo e fala que o problema são os bancos. Nós temos que lembrar que a taxa Selic somado com o spread bancário, você vai ter as taxas de juros que o cidadão comum paga. Então, por mais que a taxa Selic seja 13,75% ao ano, você no final do dia vai estar pagando lá no seu cheque especial 13% ao mês. Por quê? Porque a taxa Selic é a fonte de financiamento dos bancos. Então, os bancos pegam dinheiro emprestado do governo via a taxa Selic, a taxa de captação dele. No spread bancário, ele vai ter lucro, ele vai ter gastos, ele vai ter um dos principais pesos é a inadimplência e isso pesa muito. Então, se você parar para pensar e fazer um raciocínio rápido, quem está refinanciando e bancando o refinanciamento do governo é você, cidadão, porque você é quem paga o banco para o banco pagar as altas taxas Selics das operações que ele faz com o Banco Central. Adriano, então o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é dar um cartão vermelho, nós temos que dar um fim nessas políticas monetárias equivocadas que só agem de curto prazo e põe você para pagar a conta. O que nós vamos propor aqui nesse vídeo? Nós temos que dar um fim a esse alto gasto estatal, nós temos que dar um cartão vermelho para o Estado gasta demais. E nós temos que fazer ajuste fiscal de verdade, cortar gastos que são estruturais, que fazem parte da estrutura do governo, cortar gasto paliativo. Ano que vem o governo vai voltar a gastar, o Congresso ano que vem aprova de novo os novos gastos, o ministro tem que negociar e fica essa barganha aí de interesses que quem paga a conta, você viu aí, ficou muito claro, quem paga a conta é você. E para que reduzir os gastos estatais? Só para o governo gastar menos e não ter necessidade de refinanciar sua dívida? Também, mas uma coisa que vai acontecer é que com um estado mais enxuto, um estado menor, você vai ter uma redução de carga tributária. É importante a gente entender isso. Não basta só sair privatizando, não basta só diminuir o tamanho do estado. Se o estado é menor e ele está gastando menos, ele tem menos necessidade de cobrar imposto cidadão. Então, a redução da carga tributária vai trazer um outro ganho muito grande. Qual que é esse ganho? O ganho das pessoas terem uma redução dos preços dos produtos. Tem produto aí que o imposto é mais de 60%. Se você reduzir todos os impostos, então os preços dos produtos vão ter uma redução do seu custo aí, vamos imaginar em 60%, o dinheiro vai ter um valor maior em relação às mercadorias. As pessoas vão de fato ter um ganho real dos seus salários e não aquela mentira que contam pra gente de aumentar salário mínimo todo começo do ano. Você prefere um aumento de salário mínimo de 8%, que é o que o governo dá na canetada, ou você prefere um ganho de salário mínimo de 60%? É verdade, se você tirar os impostos dos produtos, você vai ter esse ganho no seu salário. Então é muito importante deixar claro que aumentar a taxa Selic controla a inflação,
pode ser que dê certo, mas se o governo continuar gastando muito, não dá certo. E um outro problema, quem paga essa conta é você. É você e cada brasileiro aí que vê esse governo brincando de fazer política macroeconômica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Só deixar um aviso para o pessoal que acompanha. O nosso site mudou, era paranaíba.sn.br, ninguém lembrava desse SN, então a gente mudou para o www.adrianoparanaíba.com.br. Vai lá, dá um curtir nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, muito obrigado. Um abraço.